Nós iniciamos hoje uma nova série de mensagens, agora no Evangelho de Mateus. E hoje então nós iniciamos este Evangelho que é para nós um alimento muito especial, porque começamos num texto muito especial, que é um texto de genealogia, e especialmente a genealogia de Jesus. E esta genealogia, que foi muito bem organizada por Mateus, ela traz uma mensagem muito especial ao coração de cada um de nós. Antes eu gostaria de ver algumas questões do contexto deste Evangelho, para nós entendermos aquilo que envolve a sua composição. É preciso lembrar que Evangelho é um estilo literário exclusivo da Bíblia. Você não vai encontrar esse gênero literário em lugar algum, além da própria Bíblia. São 4 livros na Bíblia que têm este gênero: Mateus, Marcos, Lucas e João. O gênero Evangelho é o gênero que traz uma narrativa da vida e obra de Jesus, em que o autor do Evangelho, ele alterna palavras suas e palavras que foram ditas pelo próprio Senhor Jesus, que inspirados por Deus e usando a tradição oral e alguns documentos escritos dos evangelhos que foram escritos primeiro, o autor de Mateus escreveu usando esse material e compôs. E não só ele, mas os outros evangelistas compuseram este gênero literário que alterna as narrativas feitas pelos evangelistas com as palavras de Jesus para contar a história do nosso Redentor. O Evangelho de Mateus, especialmente, é um evangelho que nós poderíamos classificá-lo como um evangelho metódico, extremamente caracterizado pela ordem. Tudo está organizado sempre dentro de algum padrão. Padrão esse que é aprendido especialmente da cultura dos judeus, porque este evangelho foi escrito por Mateus com um alvo muito específico. Ele escreveu para o público dos judeus. O seu plano foi definido de tal maneira a afirmar que Jesus o Nazareno, é o Cristo, o Messias prometido em todo o Antigo Testamento. Que este Jesus Cristo, ao qual ele está se remetendo, nesta história que ele está contando, é aquele que, a respeito de quem as profecias foram feitas no Antigo Testamento. A maioria dos comentaristas ao longo da história tem dito que este é o evangelho mais atraente. É o livro, sem dúvida, mais importante do Novo Testamento. Alguns afirmam isso. Tamanha ordem e a exatidão de cada uma das palavras e de cada uma das organizações que são feitas dentro deste evangelho. Não é por um acaso que ele, dentro da organização dos livros do Novo Testamento, é colocado como o primeiro. Exatamente por causa desta mensagem completa, desta mensagem atraente, desta mensagem muito bem ordenada, muito bem organizada. É um livro voltado para o presente. Não só o presente de quem estava escrevendo, mas especialmente para o nosso presente, pela maneira como a mensagem é apresentada. A mensagem é apresentada revelando a vontade de Deus para aqueles que estão lendo esta história. E ele faz isso usando como exemplo o próprio Senhor Jesus, que está o tempo inteiro falando a respeito da vontade do Pai. Não só a vontade do Pai para os homens, de forma geral, mas a vontade do Pai a respeito dele mesmo. E então ele mesmo vai revelando ao longo do texto que Deus tinha planejado que ele sofresse, e então vem o sofrimento sobre ele. Ele é o profeta do presente, e Mateus faz questão de mostrar isso. Mas não só uma preocupação com o presente, mas uma preocupação com o futuro. E o próprio Senhor Jesus também fala muito sobre futuro e sobre aquelas coisas que o Senhor tem reservado para nós nos últimos dias, nos últimos tempos. Então Mateus, ele tem essa característica muito especial de ordem, e ele especialmente vai tratar Jesus como um rei, e é exatamente por isso que essa genealogia está montada, e nós acabamos de ler, porque um dos objetivos de Mateus é mostrar a realeza de Cristo, mostrar que a linhagem de Jesus é uma linhagem real. A sua linhagem, enquanto a sua natureza humana, é uma linhagem que é a verdadeira linhagem sucessória do rei Davi, que por sua vez é filho de Abraão. Ele surge desta dinastia. Ele mesmo, o próprio Mateus, apresenta Jesus
se apresentando como um rei. O próprio Senhor Jesus se declara neste livro como um rei. Mateus, além desse trato especial de Jesus como um rei, ele apresenta fortemente Jesus como profeta, que é inclusive o cumprimento da profecia a respeito de um profeta maior que viria. E então ele mostra especialmente como Jesus conhece o seu futuro, conhece o futuro dos crentes. Ele mostra o Senhor Jesus como este profeta verdadeiro. E é interessante porque ele vai firmar isso, especialmente porque o público-alvo dele são os judeus. Os judeus têm lá em Deuteronômio, se você quiser marcar aí, em Deuteronômio capítulo 18, versículo 18, uma profecia que o Senhor fez, que o Senhor deu a eles, através de Moisés, dizendo o seguinte: suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Esta profecia é uma profecia sobre o Messias, que cumpriria o papel de profeta, de anunciar ao povo, especialmente aos judeus, mas também aos gentios, tudo aquilo que era vontade de Deus, tudo aquilo que o Senhor queria para o povo. Então Mateus toma isso como um gancho para apresentar Jesus, não apenas como um rei, mas para apresentar Jesus também como o profeta, esse profeta prometido desde os tempos mais antigos. Neste evangelho, portanto, a palavra de Cristo recebe uma ênfase muito especial, porque as palavras de Jesus são montadas dentro das frases, conforme o Senhor Jesus disse, de tal maneira que a ênfase fica sempre em cima do cumprimento de algo que foi pronunciado no Antigo Testamento, para mostrar que Jesus é o verdadeiro profeta. Uma outra característica do Evangelho de Mateus é uma coisa que a gente chama de hebraísmo. O que é hebraísmo? Bom, os meus alunos lá de catecúmenos, eles já sabem o que é isso, que nós estudamos bastante sobre isso. Quando a Bíblia foi escrita, ela foi escrita em duas línguas, né? Os 66 livros foram escritos. A primeira parte, que é a parte do Antigo Testamento, foi escrita em hebraico. A segunda parte, ela foi escrita em grego. E nos dias, especialmente nos dias de Jesus e nos dias que os apóstolos compuseram os evangelhos, você tinha um mundo que era um mundo muito complexo em termos de línguas, especialmente ali na Palestina, porque na Palestina a língua que as pessoas falavam era o aramaico, e o aramaico era uma mistura de hebraico com grego, com árabe, uma mistura. Era a língua popular do povo, que tinha um pouquinho de cada uma dessas outras línguas semíticas. A escrita, por influência do Império Grego, a escrita era toda feita em grego. Mesmo que você fosse um judeu que cresceu falando hebraico, agora estava falando aramaico, mas você tinha que escrever em grego. Os documentos eram feitos em grego. Então o que acontece? Os livros do Novo Testamento foram escritos em grego, mas eles foram escritos em grego por um povo que falava aramaico e pensava em hebraico. Imagine a dificuldade que é quando você vai fazer uma tradução de um texto bíblico. Você tem que levar isso em consideração. E especialmente Mateus, como ele está escrevendo para judeus, ele aproveita esse hebraísmo próprio da língua para colocar uma questão, uma quantidade imensa de elementos que são elementos da cultura hebreia, que são elementos que nós chamamos de hebraísmo, que vão fazer todo sentido e vão agradar o gosto do judeu, na hora que ele ouvisse ou na hora que ele lesse esse texto. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Teologicamente, ele apresenta o plano da salvação através da doutrina da aliança. Ele está sempre preocupado em apresentar esses vínculos, como ele está apresentando aqui no primeiro capítulo com a genealogia, para mostrar a teologia divina, que foi ensinada aos judeus no Antigo Testamento e agora está se concretizando em Cristo Jesus. E isso é uma marca muito forte daquela cultura, e era uma marca muito presente dentro da religião dos judeus, dentro do judaísmo. Ele também tem um gosto especial por aquilo que os judeus gostavam. Os judeus gostavam muito de números, e eles davam muita ênfase nisso. E aqui Mateus, diferente dos outros evangelistas, vai fazer isso mais do que os outros. Mateus vai insistir em usar o número 7, que é um número para o judeu muito importante, talvez o mais importante de todos, junto com o número 3, porque é um número que dá a ideia de plenitude, de algo perfeito, de algo completo. Então, Mateus começa já de cara aqui, nós temos
um conjunto interessante, porque são 3 grupos de 14 nomes. Ou seja, são 6 grupos de 7. E Jesus Cristo, que é o último, ele é o 7 completo e perfeito. Então, o que ele faz já de cara no primeiro capítulo é colocar 7 vezes o número 7. 6 vezes com 7 nomes, e a última vez o nome de Cristo, porque ele é suficiente. Eles gostavam de ler e encontrar. Os judeus gostavam que você deixasse um rastro, uma pista para eles entenderem qual que era o seu objetivo com a leitura, através dessas migalhas que são deixadas dentro do texto como números, como Mateus faz aqui. E não só aqui, existem outras partes. Ele se aproveita disso quando ele propõe no capítulo 13 7 parábolas do reino de Deus, quando ele apresenta também os 7 ais aos fariseus no capítulo 23, quando ele apresenta as semanas de 7 dias, que estão vindo desde Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, onde essas semanas vão aparecendo, o sábado de 7 semanas, que vem lá de Levítico 23, 15, a festa do 7º mês, o 7º ano, o ano do jubileu. Tudo isso é citação que Mateus faz, usando este hebraísmo da língua para atrair a atenção dos judeus. Talvez não é algo tão atraente para nós, mas para o judeu isso era fantástico. Isso demonstrava que realmente o autor daquele evangelho estava preocupado com eles, queria falar com eles. Uma outra ênfase que demonstra esse hebraísmo é a ênfase que Mateus põe sobre a lei. Jesus é apresentado, é referido aqui, não apenas como aquele que cumpre a lei, mas ele é apresentado em Mateus como aquele que propõe leis que devem ser seguidas por seus apóstolos. Um exemplo disso está no capítulo 10, versículos 5 e 6, que Jesus envia os 12 e diz assim: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está dando uma lei, está oferecendo um mandamento, ou seja, Jesus não é apenas aquele que cumpre os mandamentos, mas ele é aquele que propõe a lei, ele é que oferece os mandamentos, ele é o autor disso. Além disso, também uma outra fonte desse hebraísmo para nós aqui em Mateus é que o evangelho registra palavras que são exclusivas de Jesus para os judeus. Um exemplo disso está lá em Mateus 15, 24, quando Mateus registra que Jesus respondeu da seguinte maneira: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, é uma frase que demonstra exclusividade, e o único lugar em que esta frase vai aparecer é aqui. Uma outra frase que apresenta, que vem com exclusividade somente em Mateus, é a frase que está registrada em Mateus 27, 53, que diz: é o único, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. É o único lugar na Bíblia que é referência a Jerusalém de cidade santa. Só aparece aqui em Mateus. Só aparece aqui em Mateus. E por quê que Mateus está colocando estas afirmativas dentro do seu livro? Porque ele está enfatizando a importância desse evangelho para o judeu. Ele está ganhando a atenção do judeu para aquilo que ele pretende fazer. E o que ele pretende fazer? E então nós encontramos a terceira característica de Mateus, que Mateus é um livro evangelístico. Não apenas o nome já diz que é o Evangelho de Mateus, mas o Evangelho de Mateus se propõe a ser missional. Ele quer encontrar pessoas e fortalecê-las e confirmá-las na fé em Cristo Jesus. E essas pessoas, para Mateus, são especialmente os judeus. É para eles que ele está dirigindo esta mensagem. Na genealogia desse Messias, desse profeta, desse rei, ele se relaciona com o mundo todo. E este evangelho então é para todos, mas especialmente o propósito desse autor é confirmar os judeus que não creram inicialmente em Jesus Cristo, que inclusive o crucificaram. Mas ele precisa que esses judeus entendam esta mensagem e desfrutem também da graça que pode ser adquirida através dela. É interessante o fato de que este
caráter evangelístico da carta se demonstra já aqui, da carta não, do livro, aqui no primeiro capítulo. Porque no primeiro capítulo, nessa genealogia, aparece nomes que são muito especiais para nós. Nesta genealogia aparecem 3 estrangeiras: Tamar, Raabe e Ruth. São mulheres estrangeiras, elas estão presentes aqui. Significa que este evangelho e este Cristo não é o Cristo exclusivo dos judeus, mas é o Cristo de todos os povos, raças e línguas. Além disso, nós encontramos ao longo do evangelho de Mateus citações de Jesus recebendo presentes, isso está também nos outros evangelhos, mas recebendo presentes de 3 reis magos do Oriente, ou 3 sábios do Oriente. Nós encontramos Jesus curando o servo de um centurião, também não judeu. Nós encontramos Jesus elogiando a fé de uma mulher cananeia. Então você vê claramente que, embora a ênfase seja apresentar o evangelho aos judeus, Mateus é extremamente honesto em mostrar a mensagem de Jesus como uma mensagem de salvação para todo o mundo. O autor, como nós já citamos aí tantas vezes, o autor é Mateus, e esse Mateus, nós precisamos relembrar quem ele é. Mateus, conforme o relato de Marcos, no capítulo 2, Mateus é o ex-publicano Levi. O Levi que aparece em Marcos, capítulo 2, é precisamente esse Mateus que escreveu este evangelho. Ele tinha 2 nomes, era Levi e Mateus, eram seus nomes, mas ele era conhecido publicamente como Levi. Como ele era publicano, depois que Jesus o chamou para a comitiva dos apóstolos, ele então abandona esse nome Levi, deixa de usá-lo por causa da má reputação associada a esse nome, e passa a usar o nome de Mateus. O evangelho foi escrito por volta do ano 63, ou melhor dizendo, entre 63 e 66 depois de Cristo. Portanto, cerca de 30 anos depois da morte e da ressurreição de Jesus. Ele quer, e eu preciso que vocês gravem isso, porque isso é importante para a continuação do nosso estudo. Ele quer conquistar plenamente os judeus para Cristo. E para fazer isso, ele vai usar todas as ferramentas que ele tem à sua disposição para mostrar Cristo como alguém de linhagem real, para mostrar Cristo como o cumprimento das profecias, para mostrar Jesus como o Messias. O alvo principal dele é mostrar Jesus constantemente como o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Por causa disso, o nosso autor Mateus vai começar, e é por onde nós também vamos começar nesta noite, ele vai começar exatamente falando sobre a genealogia de Jesus e a sua importância. E é com isso também que eu quero ir para o texto com vocês, para tirarmos algumas lições importantes para nós. Para o judeu a genealogia era importante por quê? Porque a genealogia situava uma pessoa no tempo e no espaço. Então, tanto nos documentos dos judeus, quanto numa conversa, numa apresentação de uma pessoa desconhecida, era importante que você começasse dizendo de onde essa pessoa veio. E para dizer de onde ela veio, você precisava citar a genealogia dela, ou pelo menos parte desta genealogia. Então, a genealogia dentro da Bíblia, ela tem um valor inestimável, porque ela situa os personagens bíblicos no tempo e no espaço. Não só isso, mas ela também apresenta a ligação, que é uma ligação muito importante, especialmente quando nós queremos entender a doutrina da aliança. Quando Deus estabeleceu uma aliança com uma determinada família, e essa aliança vai se estender permanentemente com esta família. Eu preciso conhecer a genealogia para entender como isso funciona. Então, o livro começa exatamente com a genealogia de Jesus. Você vai encontrar genealogias de Jesus em outros textos, como por exemplo em Lucas. Nos primeiros capítulos de Lucas você vai encontrar uma genealogia. Essa genealogia de Lucas é diferente da de Mateus. E daí você fala, para aí pastor, como é que pode? Nós estamos falando da mesma pessoa, Jesus Cristo. Por que a genealogia de Lucas é diferente da genealogia de Mateus? Por 2 aspectos. Primeiro deles, quando Mateus organiza a genealogia, ele organiza de forma descendente. Ele vem de Abraão aos descendentes. Quando Lucas organiza, ele organiza numa outra sequência, ele organiza de forma ascendente. Então ele vai de Jesus a Abraão, ou a Adão, ele volta. Então essa é a primeira diferença que você vai encontrar quando você for ler as 2 genealogias. Segundo,
nem Mateus e nem Lucas têm uma preocupação de fazer uma genealogia exaustiva. Ou seja, significa que alguns nomes não foram citados. Então, em algumas gerações são puladas cerca de 3, em algumas citações são puladas cerca de 3 gerações. Então, quando diz que fulano gerou Beltrano, Beltrano pode ser o tataraneto, não necessariamente o filho direto. Então, isso é comum dentro da genealogia dos judeus. Porque senão eu vou pegar essa genealogia e vou querer fazer cronologia com essa genealogia. E aí não vai bater, porque não vai dar a quantidade de anos que se passaram entre Abraão e Jesus. Vai faltar gente aqui, ou nós vamos ter que dizer que esse pessoal viveu muito mais do que eles viveram. Então, lembra, a ênfase, tanto na genealogia de Mateus, quanto na genealogia que é citada por Lucas, é cristológica. Eles estão interessados em situar Cristo dentro da sua família. Eles não estão preocupados em criar datação cronológica para você fazer uma medição, uma extensão de tempo desta linhagem, ok? Então essas são as duas diferenças entre a genealogia de Mateus e a genealogia que você vai encontrar em Lucas. Jesus é apresentado aqui, voltando especialmente para Mateus, ele é apresentado como filho de 2 homens. São duas âncoras dentro dessa genealogia. Ele é apresentado como filho de Abraão e ele é apresentado como filho de Davi. Há um motivo específico que causa essa apresentação, esse título, que é o cabeçário da genealogia, mostrando Jesus como filho de Davi, como filho de Abraão. A citação de Abraão é para mostrar a doutrina da aliança, para mostrar que Jesus é o cumprimento da profecia que foi feita a Abraão. Abraão recebeu uma profecia lá em Gênesis 17, de que ele seria pai de uma numerosa nação, e que nele, ou nos seus descendentes, seriam benditas todas as famílias da terra. E então citar Jesus é explicar como é que as famílias da terra se tornam benditas através de Abraão. É por isso que ele precisa citar Abraão, para mostrar que Jesus é sim descendente de Abraão. E muito mais do que descendente de Abraão, Jesus é o descendente de Abraão. Quando nós estudamos a carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo faz a seguinte declaração, porque ele está lidando com uma briga entre judeus e gentios. E então, Paulo, para tratar o assunto da doutrina da aliança, ele vai e cita lá, no capítulo 3 de Gálatas, versículo 16, o seguinte versículo: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, e o teu descendente, que é Cristo Jesus. O principal descendente, o descendente em quem todas as famílias se tornam benditas, o descendente que torna possível a doutrina da aliança, é Cristo. Então, o primeiro ato de Mateus, quando ele cita essa genealogia, é mostrar para os judeus que o que realmente valorizava aquela família, o que realmente fazia daquela família uma família abençoada e abençoadora, não era o sangue que corria na veia do judeu, mas era a promessa que o Senhor fez, de que daquela família ele suscitaria o Cristo, o Messias, o descendente, em quem todas as famílias seriam benditas. E então colocar Abraão aqui é necessário para que o link com a doutrina da aliança fosse feito. Jesus é aquele que vai tornar todos os que não são judeus parte da família de Abraão. Quando nós falamos sobre a família de Abraão, nós pensamos sempre em 2 momentos. No momento até Cristo, em que a família de Abraão forma o Israel de Deus, o povo de Deus. Até essa época, até Cristo, esse povo de Deus eram aqueles que eram descendentes de sangue. Mas depois Paulo acrescenta, não apenas de sangue, mas principalmente da fé de Abraão, porque muitos daqueles que eram descendentes de sangue se perderam. Agora, depois de Cristo, os descendentes de Abraão quem são? São aqueles que descendem da fé de Abraão, que creem no mesmo que Abraão creu. Abraão creu nas promessas do Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Nós também cremos nas promessas do Senhor, cremos em Cristo Jesus, e é mediante a fé em Cristo Jesus que nós somos salvos. Por isso que nós ensinamos, com base na Bíblia, de que depois de Cristo, Israel deixou de ser um Israel, povo de Deus nacional, e se tornou um povo de Deus espiritual. Todo aquele que crê em Jesus, não importa em que lugar tenha nascido ou onde viva,
se crê em Cristo Jesus, confessa-o como seu Salvador, este é um membro desta família de Abraão. Este faz parte do Israel de Deus. Então, colocar Jesus como descendente de Abraão não apenas é algo que é absolutamente verdadeiro, nós vamos ver pela descendência, mas é também necessário para fazer o link da doutrina da aliança. E então, por que chamá-lo também de filho de Davi? Porque Mateus vai provar, através dessa genealogia, que Jesus é um descendente real. Por que ele é um descendente real? Porque a sua progenitora, no caso, Maria, ela e seu esposo, que é apenas o pai de criação de Jesus, ambos, tanto Maria quanto José, são descendentes da linhagem de Davi. E se são descendentes da linhagem de Davi, Jesus nasceu dentro da dinastia de Davi. E ele, portanto, é o cumprimento da promessa que o Senhor fez a Davi, de que o seu reino jamais seria extinto. E então Jesus é apresentado como descendente real, como alguém que tem a legítima realeza vinda de Davi, dentro da tribo de Judá. Esse poder real foi perdido na época do domínio babilônico, na época dos grandes exílios, mas o sangue e a linhagem não se perdeu. E é interessante que ambos, tanto José quanto Maria, para não dizer que haveria uma distorção, porque José seria o descendente, mas ambos, tanto José quanto Maria, são descendentes da linhagem de Davi. Então Cristo é apresentado como aquele que restaura a realeza desta linhagem, e ele se torna o grande rei, o rei que sucedeu Davi legitimamente, o rei para sempre. Muito bem, logo em seguida então, depois dessa apresentação, nós temos esses 3 grupos de 14, que eu quero tentar falar um pouquinho sobre cada um deles. Os 3 grupos estão divididos da seguinte maneira: o primeiro grupo de 3 14, que aparecem aí, 14 nomes que aparecem aí, o primeiro grupo é o grupo que mostra a origem da casa de Davi, a partir de Abraão. O segundo, isso está entre o versículo 1 e o versículo 6. O segundo grupo está entre o versículo 6, parte B, e o versículo 11, mostra o declínio da dinastia de Davi. Depois do seu auge, essa dinastia entra em declínio. E depois a terceira parte, ou o terceiro grupo de 14, do versículo 12 até o versículo 16, mostra o eclipse total dessa dinastia. Ela se apaga, e ela só vai ser reacendida pelo esplendor do sol da justiça, que é Jesus depois. São 3 momentos, sendo que Jesus é o grande clímax desta história da dinastia de Davi, do povo da aliança. A importância dessa genealogia está principalmente nisso, em legitimar Jesus como um descendente de Abraão, portanto, aquele que potencializa a família da aliança, e como também descendente de Davi, e mostra então a sua realeza. Vamos lá, primeiro grupo de 14. Os primeiros nomes que aparecem são Abraão, que gera Isaac. E o que nós podemos dizer sobre esses 2 nomes? Nós podemos dizer principalmente que está aqui uma descendência sobrenatural. A genealogia de Jesus, ela começa com sobrenaturalidade e ela termina com sobrenaturalidade. Por quê? Porque Abraão não podia gerar filhos, dado a sua idade avançada, dado a condição da sua esposa. Eles não podiam ter filhos, mas Deus lhes dá um filho, Isaac, e esse filho nasce por um milagre. E é interessante então que a genealogia que Mateus nos propõe é uma genealogia que começa com um primeiro nascimento, um nascimento sobrenatural, e depois, por último, o nascimento de Jesus, que nasce apenas de Maria, porque ele é fruto da obra do Espírito Santo no ventre de Maria. Então também um nascimento sobrenatural. E isso está presente, vou repetir sempre, em todo o livro de Mateus. Ele faz essas organizações, porque isso atraía muito a atenção do judeu, estas pistas deixadas no texto sobre a mensagem principal. Depois de Isaac, nós temos Jacó e depois Judá. Os nomes dos irmãos de Judá, eles não são mencionados. E aí é algo curioso para nós. Por quê? Porque Judá, o natural seria que o nome do primogênito fosse citado, mas neste caso não foi.
Judá tem 3 irmãos mais velhos do que ele. Por que o nome de Judá é citado? Esta pergunta que nós poderíamos fazer. Por que que nesta genealogia Mateus pula 3 nomes e vai direto para o nome de Judá? O mais velho, o mais novo aparece antes do mais velho. Eu poderia dizer para vocês que essa exclusão ela não é aleatória, ela é proposital. Por quê? Para deixar claro que não são os méritos de uma pessoa que determina a sua inclusão na família de Deus. Muito pelo contrário. O que determina a inclusão de alguém na família de Deus é tão somente a soberana graça eletiva de Deus. Não há nenhum demérito ou nenhum crédito especial, nem nos irmãos de Judá e nem no próprio Judá, para o colocar aqui. É apenas a escolha graciosa, eletiva de Deus. Assim como em toda a história, muitos homens foram chamados e outros não foram. Por quê? Porque isso é obra da ação eletiva de Deus. Nós não temos como lutar contra isso, muito pelo contrário, nós só podemos crer e agradecer a Deus quando Ele nos chama à sua presença. Mas falando especialmente de Judá, nós vamos para os filhos de Judá. E aí há algo interessante quando nós falamos sobre os filhos de Judá, porque há algo que aparece aqui. Se você está familiarizado com o contexto de Gênesis, você vai logo lembrar dessa história. Judá gerou de Tamar, ou seja, através de Tamar, a Pérez e a Zera. Quem era Tamar? Você lembra quem era Tamar? Tamar não era a esposa de Judá. Tamar era a nora de Judá. E Judá se deitou com Tamar, acreditando que estava se deitando com uma meretriz, o que também é algo grave. E o detalhe é que ele suscitou em Tamar a gravidez de gêmeos, Pérez e Zera. Ou seja, ele cometeu adultério, e cometeu adultério com a sua nora num ato de prostituição. Está aqui, nessa genealogia. E aí, vejam só, quando ele descobriu isso, ele quis matar Tamar. Se você quiser ler essa história, está lá em Gênesis capítulo 38. Quando Judá descobriu isso, ele mandou queimá-la. Ele queria que ela fosse queimada. Mas ela confirmou que ele era culpado daquela gravidez também, porque ele conscientemente se deitou com ela. E então, por causa da prova insistente que ela fez de que ele era tão transgressor quanto ela foi poupada e ela não foi morta. Mas está aqui algo estarrecedor dentro da genealogia do Senhor Jesus. E não é por um acaso que este nome está aqui, e nem que essa história pode ser lembrada ao ler a genealogia de Jesus. Existem coisas boas sobre Judá. Se você for ler a história, Judá, lá em Gênesis, foi aquele irmão de Benjamim que se ofereceu para ficar preso lá no Egito, no lugar de Benjamim, quando ele foi descoberto levando uma coisa na sua bagagem que não lhe pertencia. Mas por que Mateus o cita, e cita especialmente os 2 filhos que nasceram de Tamar? Porque a ênfase não é nos méritos que Judá pudesse ter, por ter tentado salvar o seu irmão. A ênfase aqui, exatamente dentro desta linhagem, é mostrar a fragilidade e as mazelas dos homens que compuseram esta linhagem. O que ele está mostrando é que Jesus, o nosso Redentor, marchou da glória celestial por entre as mazelas humanas, inclusive por dentro da sua genealogia, por dentro da sua árvore genealógica, para ser o Redentor, não só da sua família, mas da nossa também, da sua. A família de Jesus, a genealogia de Jesus não é a genealogia de gente perfeita. A genealogia da natureza humana de Cristo é uma genealogia muito semelhante com a minha, com a sua, com a de qualquer um de nós. Onde tem gente que é um pouquinho melhor e um pouquinho pior, mas todos são pecadores, sem exceção. Aí os próximos nomes que aparecem, Pérez, Esrom e Arão. E esse Arão aí não é o Arão, irmão de Moisés, só para deixar claro. Porque isso daí é uma tradução de um nome hebraico chamado Rão. Na hora que você faz a tradução para o grego, a escrita fica exatamente igual à escrita do nome de Arão, mas não é. Este Rão aqui, junto com Esrom, que são os filhos de Pérez, são 2 anônimos dentro da Bíblia. Nós não sabemos absolutamente nada sobre eles. Para nós, apenas nomes
não sabemos absolutamente nada, inclusive se eles eram pessoas boas ou ruins. Isso serve para mostrar algo também sobre a genealogia de Jesus. A genealogia de Jesus está cheia de pessoas que não tiveram, humanamente falando, a importância e a relevância que nós gostamos de dar. Pessoas anônimas, mas que Deus considerou importante para o cumprimento da história da redenção. Assim como dentro da igreja tem pessoas que se tornam anônimas, pessoas que passam anos dentro da igreja e ninguém sabe nem o nome, nunca chegam ao púlpito para pregar ou à frente para cantar, mas estão lá todos os dias orando, intercedendo, fazendo, cumprindo a sua obrigação de cristão. Gente anônima, que nunca esteve debaixo dos holofotes, mas é tão importante para Deus quanto aqueles que estão. A linhagem de Jesus também é composta de gente que ninguém sabe nada sobre a história, mas gente que o Senhor considerou importante, e que Mateus entendeu ser relevante citá-las aqui, para que nós soubéssemos que a linhagem de Jesus não é a linhagem apenas de super-heróis, mas é uma linhagem de gente simples, comum e algumas até anônimas. Falando especialmente deste Arão, que chama-se na realidade Rão, ele gerou Abinadab, Abinadab gerou a Naasson, e Naasson a Salmão. O que existe de interessante nesses nomes? Primeiro, Abinadab, esse sim foi pai da esposa do sacerdote Arão. Veja só, Abinadab, que é o filho de Rão, ele gerou a Elisepa, ou Elisepa. Esta é a esposa de Arão. Muito bem, mas Abinadab gerou também Naasson, e Naasson gerou a Salmão. E este nome para nós é importante. Por quê? Porque este Salmão, ele se casou com uma pessoa que figura no Novo Testamento com uma importância incrível. O nome dela era Raabe. Garanto que você já ouviu falar de Raabe, mas não sabia qual era o nome do marido de Raabe. E antes de Raabe ser uma esposa de um judeu, Raabe era uma prostituta que morava na muralha de Jericó. E quando ela estava nessa condição, ela recebeu os 2 espias enviados por Moisés para espiar a terra. E ela os ocultou dentro da sua casa quando estes estavam sendo caçados pelos moradores de Jericó. E então, quando eles saíram, pelo ato dela de crer no que eles estavam dizendo, eles prometeram que ela não morreria no dia em que o povo invadisse Jericó. E realmente ela não morreu. Ela creu no Senhor, e esta sua fé no Senhor e nas palavras daqueles homens a justificaram. E esta figura importantíssima aparece aqui. Como que ela aparece aqui? Ela aparece exatamente porque Salmão gerou de Raabe, ou seja, ele foi esposo de Raabe. E aí ele vai gerar uma outra pessoa que também figura dentro do Antigo Testamento de forma quase que poética, porque a história dele é uma história muito bonita. Salmão e Raabe geram Boaz. Você já ouviu a história de Boaz? Boaz é aquele que se casa com a moabita Ruth, que tem uma história muito linda. E então, esta história mais uma vez coloca para nós, dentro da genealogia de Jesus, pessoas como uma prostituta, pessoas como uma estrangeira, no caso de Ruth, que vão fazer parte, vão compor a família de Davi. Por quê? Porque de Boaz, juntamente com Ruth, nasce Obed. E Obed é o pai de Jessé, que por sua vez é pai de Davi. Quando eu falo pai, lembre sempre que esta não é uma genealogia exaustiva. Existem nomes entre um e outro, mas são descendentes diretos, ou pai, ou avô, ou tataravô. Mas vejam que história bonita, e não é por um acaso que Mateus está fazendo essas citações e está incluindo esses nomes. Ele quer acabar com a jactância dos judeus de achar que eles eram melhores do que os outros, mas ao mesmo tempo ele quer mostrar que esse Cristo veio para ser a suficiência dentro de uma família que é insuficiente, veio para ser o salvador de uma família de pecadores. Ele veio e nasceu entre pecadores para ser um legítimo representante deles, para que eles pudessem ser salvos, para que nós pudéssemos ser salvos. E então essa genealogia chega a Davi, aí no versículo 6, e termina o primeiro grupo de 14, e então começa o segundo grupo de 14, e o segundo grupo de 14 começa exatamente com a geração de Davi. Davi gera Salomão, a partir do versículo 6, Davi
gerou Salomão através de qual das suas esposas? Você sabe que ele teve muitas. Mas Davi gerou a Salomão, e o nome que vai entrar aqui na genealogia de Davi é este: Davi gerou a Salomão através da mulher de Urias. Lembra dessa história? Davi se apaixonou pela mulher de um homem, uma mulher casada, e este homem era seu amigo, era um general importante. Mas enquanto o seu amigo estava na batalha, Davi, que estava apaixonado por esta mulher, se deitou com ela. E quando ele descobriu que ela estava grávida, ele mandou que Urias voltasse e passasse uma noite com a mulher. E depois o enviou para a frente de batalha, para que ele fosse morto numa frente de batalha. Ou seja, ele traiu e ele planejou a morte de um amigo, de um súdito. O profeta o denunciou por causa disso. Mas desta união nasceu um filho que morreu. Mas posteriormente nasceu outro filho. E este outro filho tem um nome importante e famoso, que é Salomão, que é o nome que aparece aqui nesta linhagem. E Salomão, o que nós sabemos sobre a vida de Salomão? Nós sabemos que a partir de Salomão começa o declínio da linhagem davídica. Até Davi, esta linhagem só foi se tornando mais incorporada, mais forte, mais cheio de glória, e Deus foi cumulando de vitórias esta família. Quando chega Salomão, Salomão começa muito bem a sua vida. Ele começa fazendo a vontade de Deus, orando, pedindo sabedoria a Deus. Mas ao longo da sua vida, ele entrega o seu coração às paixões infames. E ele passa a amar muitas mulheres, não apenas uma, mas muitas mulheres estrangeiras. E ao amar essas mulheres estrangeiras, ele entregava o seu coração a elas, e ele construía templos para a adoração dos deuses dessas mulheres. E ao longo da vida dele, apesar de ter toda esta sabedoria e de ter construído um reino poderoso e ganhado muitas riquezas ao longo da sua vida, Judá, o reino de Israel foi se enfraquecendo. Enfraqueceu de tal maneira que quando ele morreu, o seu filho Roboão dividiu o reino em duas partes: Israel e Judá. E é interessante que a partir dessa divisão, o que acontece? Mateus não vai mais citar a parte da genealogia, a parte dos filhos de Salomão que vão compor os reinos do norte, os reinos de Israel. Ele começará a citar de agora para frente apenas os reis que foram reis em Judá. E o que ele vai mostrar é que de Salomão para frente, com algumas exceções de alguns reis que fizeram coisas boas, a maioria dos reis fizeram o que era mal diante do Senhor. E o resultado disso foi que aquela linha davídica foi se esfacelando, foi se destruindo, foi se enfraquecendo. Reis bons e maus são citados na genealogia de Jesus. Isso é importante para nós, novamente para mostrar que Jesus, ele salva, ele veio para salvar, inclusive essa genealogia. Essa genealogia não é de genealogia de gente perfeita, mas o importante para nós é citar que essa genealogia mostra o declínio dos homens quando eles insistem em abandonar a obediência ao Senhor. Os nomes que são citados aí, e eu quero rapidamente citar se era um rei bom ou mau para vocês, depois você pode pesquisar isso melhor. Roboão fez o que era mal perante o Senhor, você pode ler sobre ele em 1 Reis 12 e 14. Abias e Amon, estes dois fizeram o que era mal perante o Senhor. 1 Reis 15, você pode ler sobre eles. 2 Reis 21, você pode ler sobre eles. Aí, 3 reis bons: Asa, Josafá e Ezequias. Estes reis foram bons e fizeram o que era certo, o que era correto diante de Deus. Eles são considerados reis reformadores. Reformaram a vida política e a vida econômica e a vida espiritual do povo durante o seu reinado. Jorão fez o que era mal perante o Senhor, segundo Crônicas 21:6, você vai ler sobre ele. Uzias tem 2 momentos: um momento em que através dele Deus abençoa a nação e a nação se torna uma nação muito próspera, e um segundo momento que termina com a sua morte, quando ele decide fazer o que era errado diante do Senhor, fazendo alianças com outros povos, queimando incenso ele mesmo, se tornando tão arrogante que achava que podia consolidar em si tanto o papel de rei como o papel de sacerdote. Depois vem Jotão. Jotão foi um rei bom,
fez o que era correto diante do Senhor. 2 Crônicas 27, de 3 a 4, fala isso. Acás foi um rei péssimo, fez o que era mal diante do Senhor. Depois dele, o seu filho Manassés, então esse é o pior de todos, fez o que era mal, muitas vezes, terrivelmente diante do Senhor. Josias, este sim, um bom rei, começou a reinar muito cedo, muito jovem, mas obedeceu ao Senhor e foi reto perante o Senhor, fez aquilo que era reto perante o Senhor. E Jeconias, que tem dois momentos, no momento em que ele faz o que é mal perante o Senhor, e exatamente no seu tempo, o povo é levado cativo para a Babilônia, e depois na Babilônia, acontecem algumas mudanças, e é interessante que esse nome Jeconias aparece nos dois grupos de 14, aparece encerrando o segundo grupo e iniciando o terceiro, provavelmente por causa de alguma mudança comportamental que aconteceu na vida dele. É interessante que esta mudança, ela vai ser marcada por duas profecias, por uma profecia e por uma narrativa de uma realidade. A profecia é que Jeconias não ia ter filho. Essa profecia aparece em Jeremias 22, 30. Jeconias não vai ter filho. Depois aparece Jeconias lá no exílio, e Deus suscitando-lhe filhos. E aí como é que a gente junta essas duas coisas? E é provavelmente por isso que Mateus coloca Jeconias duas vezes nesses grupos. A gente junta da seguinte maneira: quando Jeremias diz que Jeconias não teria filho, significa que ele não teria sucessor sentado no trono de Davi, porque depois do domínio babilônico, o reino de Davi seria completamente eclipsado, e só seria restaurado em Jesus Cristo. Mas não significava que ele não teria filhos biológicos, e ele realmente os tem. Então Mateus, observando essa peculiaridade no reinado de Jeconias, ele coloca o Jeconias nos dois grupos, no segundo grupo de 14, encerrando o grupo, e no terceiro grupo, começando o grupo dos 14. É interessante que nesse período aí do segundo grupo de 14, a história termina exatamente por volta de 605, quando o povo é levado, 605 a.C., o povo é levado cativo para a Babilônia. Depois desse povo ser levado para cativo para a Babilônia, três grandes períodos eles passaram dentro de uma cronologia de 100 anos. Primeiro, um período de falsas esperanças, através de alianças e obediência a esses reis pagãos, eles imaginavam que eles seriam trazidos de volta para Jerusalém. Depois, um período de desespero, quando eles percebem que realmente eles não vão poder voltar para Jerusalém. Uma geração inteira vai morrer longe. E depois, quando no final deste período, eles podem retornar para Jerusalém, por volta do ano 536 depois de Cristo. E então reacende a esperança nesse grupo. Mas este grupo dos dias de Jeconias especialmente foi o grupo que viu a linhagem davídica se apagar completamente, ficando um tronco, mas um tronco, sabe quando você corta uma árvore que fica as raízes lá por baixo, você não enxerga mais a árvore, existem raízes lá. Foi isso que aconteceu com o tronco de Davi, ele foi extirpado da face da terra. Os babilônios e os persas fizeram isso, mas uma semente, um ramo ficou embaixo da terra. E é aí que começa então o terceiro grupo. O terceiro grupo é o grupo que vai do eclipse total desta dinastia davídica ao sol da justiça que nasce com poder entre os homens, que é Jesus Cristo. Jeconias gera Salatiel. Muito bem, o que é importante dizer? É importante dizer que este Jeconias e sucedendo Salatiel, eles vão contar não só com o favor de Deus, mas com o favor do rei persa que vai liberá-los. Então, durante um período de pré-exílio, este homem não tinha esperança nenhuma. Durante o período de exílio, Deus lhe concede filhos. E no final deste período, em 536 antes de Cristo, este Salatiel, juntamente com o seu filho, porque ele gerou Zorobabel, eles recebem a autorização para voltar do exílio. E então um governador persa proclamou Zorobabel como o governador daquela região da Palestina.
E quando então o povo volta do exílio babilônico para Jerusalém, o trono de Davi não é reconstituído. Mas Zorobabel, que é descendente de Davi, ele é posto como governador. E esta dupla é muito importante dentro do Antigo Testamento, especialmente no final do Antigo Testamento. Zorobabel, juntamente com Esdras, são os dois grandes administradores que vão restabelecer a nação de Judá. E vão ser auxiliados nesse período também por Neemias. Mas esses nomes são muito importantes. E a partir daí, vem um grupo de reis que para nós também são bem desconhecidos, porque são líderes que foram governadores, são da linhagem de Davi, mas são líderes daquela nação agora escrava, uma nação que não volta a ser independente. Essa nação, ela primeiro foi dos babilônios, agora ela é dos persas, aí ela será dos medo-persas, depois ela será dos gregos e por fim ela será dos romanos. Nesse período de aproximadamente 450 anos, a linhagem que foi construída por Mateus aponta os seguintes nomes: Abiúde, Eliaquim, Azor, Zadok, Aquim, Eliúde, Eleazar, Matã, Jacó e José. Aconselho você a não tirar nome para filhos dessa lista. Não todos, né? Alguns dá para usar, mas nem todos dá para usar. Mas esses nomes foram nomes importantes dentro da história última do povo de Judá, antes do nascimento de Cristo. Foram os homens que lideraram o povo no período mais terrível que eles viveram. Se você lembrar da nossa exposição, quando estudamos aqui o livro do profeta Daniel, você vai lembrar que esse período desses 400 anos é o período em que acontecem aquelas guerras locais entre os Seleucos, que são os macedônios da parte de cima, e os ptolomaicos, que são os descendentes dos egípcios. E estes guerrearam dentro dos impérios, dentro do Império Medo-Persa, dentro do Império Greco-Macedônico e dentro do Império Romano. Eles guerrearam pelo controle da Palestina. E estes homens que são citados aqui são homens importantíssimos, que resistiram bravamente na história do povo de Judá, para manter esta nação de pé, mesmo diante de tanta tormenta, de tanta tribulação. E o nome que termina esta lista antes de Jesus é o nome de José. O que é dito sobre José? Aqui na genealogia, nada. Apenas que ele é filho de Jacó. Mas em todos os evangelhos, o que nós aprendemos a respeito de José é que José é apresentado como um bom marido, como um homem honrado, como um homem justo, um homem excelente, com muitas qualidades, mas principalmente um homem que depositava sua confiança em Deus e estava disposto a obedecer a Deus, mesmo que ele tivesse que passar por situações vexatórias diante dos homens, que é a situação inclusive de receber Maria como sua esposa, estando ela grávida. O que nós sabemos sobre José é que era um homem assim, que confiava em Deus e que estava disposto a obedecer o Senhor a qualquer custo. Foi este homem que Deus escolheu para cuidar do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Mas é interessante que Mateus, ele é tão simples e ao mesmo tempo tão claro, que para explicar o nascimento virginal de Jesus, ele usa a seguinte expressão: e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Ou seja, ele vem de uma sequência de fulano gerou ciclano, ciclano gerou beltrano e tal. E quando chega em José, José, marido de Maria, da qual nasceu o Senhor Jesus. Para deixar claro que José não é o progenitor de Jesus. Jesus foi gerado por uma obra do Espírito Santo e ele é o cumprimento da profecia. Jesus é o último destes 3 grupos de 14, destes 6 grupos de 7, Jesus é o sétimo, ele é a plenitude, ele é aquele que é perfeito, ele é o único, ele é o Messias prometido às nações, o descendente, ele é aquele em qual todas as famílias da terra serão benditas, ele é o verdadeiro rei, ele é o verdadeiro profeta, ele é o verdadeiro sacerdote, o sétimo, aquele que é pleno da glória de Deus, da perfeição do Pai, porque é Deus de Deus e é o perfeito Deus. Essa é a história da genealogia que Mateus contou, para chamar a atenção daqueles judeus. Agora, o que eu aprendo com essa história? O que eu posso levar para casa hoje dessa história?
Bom, se você fosse um judeu, a primeira lição seria que eu não tenho motivo de me vangloriar com o sangue que corre na minha veia, como se esse sangue fosse o fator determinante para a minha salvação. Porque Mateus provou, por A mais B, que aquele sangue, o sangue daquela família, era o sangue de pecadores. Jesus não nasceu na família de Judá porque ela era mais santa do que a sua. Jesus nasceu naquela família para redimi-la, porque ela precisava de um redentor, assim como a sua e como a minha. A primeira lição desse texto, eu não sei se tem algum judeu aqui, mas se tiver, a primeira lição desse texto para nós é que o que nos redime é Cristo Jesus, e Ele não faz isso por causa do sangue que eu tenho. Ele faz isso por causa da sua graça e do seu amor. A lição para nós, ocidentais, que estamos aqui no final dessa noite de domingo, é a seguinte: Deus conduziu de forma soberana e sobrenatural a história de cada uma dessas pessoas citadas aqui, de cada uma dessas famílias, para cumprir o seu plano. E Deus não faz diferente em relação à sua vida, a sua família, a história dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus tataravós, dos seus trisavós. Toda essa história, ela está debaixo do governo de Deus, é plano de Deus. Você não nasceu aqui por um acaso, você não é filho de quem você é filho por um acaso. A nossa história, ela é muito mais bem ordenada do que a genealogia escrita por Mateus. A sua história foi escrita por Deus. Nós somos filhos de quem Deus queria que nós fôssemos. A história que eu estou vivendo é uma história planejada pelo Senhor, e eu preciso do Senhor, não só como idealizador dessa história, mas principalmente eu preciso dele como redentor dessa história. Ele não é apenas aquele que planeja, mas ele é aquele que salva a minha vida dentro dessa história. Jesus, o nosso Deus, Ele formou a sua vida e criou a sua história de forma soberana e sobrenatural, e é Ele que vai conduzi-la até o final. Você precisa confiar nisso, para que você não viva confiado em si mesmo, para que você não viva desconfiado dos planos de Deus, para que você viva completamente confiante na condução que o Senhor dá para a história. E Mateus mostra isso claramente. Quando que uma Tamar ia imaginar que Deus ia usar aquela tragédia toda para suscitar um redentor? Quando que Ruth ia imaginar que aquela tragédia que tirou o seu marido, o seu sogro, todos os homens da casa morreram, ia culminar com uma história de amor com Boaz, e que geraria um filho, e que geraria um rei? Quando que Davi ia imaginar que daquela situação vexatória, vergonhosa, na qual ele foi duramente disciplinado por Deus, nasceria um filho que seria abençoado por Deus, e que comporia a genealogia do Filho de Deus, do Messias? Eu duvido que qualquer um deles pudesse imaginar essas coisas todas no seu tempo, mas quando Mateus coloca isso daqui, ele coloca para provar para você que não há situação tão vexatória, não há desgraça tão grande, não há calamidade, não há tribulação, não há problema tão grande que Deus não possa converter numa história bonita, numa história linda. O que eu preciso, o que você precisa, o que nós precisamos é confiar na direção de Deus. Em terceiro e penúltimo lugar, a salvação, ela nunca foi, não é e nunca será alcançada por méritos ou por títulos. E a genealogia de Jesus é a prova disso, pois nem a própria árvore genealógica de Jesus tinha méritos próprios. Se a árvore genealógica de Jesus não tinha méritos próprios, você acha que você tem? Vou repetir. Se a árvore genealógica de Jesus não tinha méritos próprios, você acha que você tem? Não é o que você faz aqui nessa terra que te coloca no céu, mas é o que você crê. Porque a salvação só pode ser obtida pela fé em Cristo Jesus. Nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Ele foi o redentor da sua família, Ele foi o redentor de Israel, Ele é o redentor do Israel de Deus,
Ele é o Redentor de qualquer homem sobre esta terra que dobre os seus joelhos e o reconheça como Senhor de sua vida. Você precisa de um Salvador, eu preciso de um Salvador. E só existe um que é absolutamente suficiente para nos salvar. O nome dele é Jesus. A salvação em Jesus Cristo não é exclusividade de um povo, não era dos judeus. Não é exclusividade de uma nação, não era de Israel. Não é exclusividade de uma denominação, não é dos presbiterianos. A salvação em Cristo Jesus não é de uma classe social. Aqui no nosso país, quando o nosso país foi descoberto, foi ensinado que a salvação era para os pobres. E interpretaram equivocadamente, bem-aventurados os pobres de espírito, como se estivesse falando de pobreza material. Enquanto Jesus está dizendo que bem-aventurados são os pobres de espírito, ele está dizendo bem-aventurados são aqueles que sabem que de si mesmo eles não têm méritos próprios. Mas foi ensinado no nosso país que pobreza era sinônimo de salvação. Em outras partes do mundo, que riqueza era sinônimo de salvação. E a Bíblia não ensina nenhuma dessas coisas. Porque a salvação não pertence a uma classe social, uma classe econômica. A salvação não pertence a uma casta. E a genealogia de Jesus mostra isso claramente. Jesus veio ao mundo, e nessa genealogia você encontra judeus, você encontra estrangeiros, você encontra gente que tinha uma reputação boa, gente que tinha uma reputação ruim, você encontra homens, você encontra mulheres, você encontra gente de todo tipo. Nessa genealogia de Jesus, significa que Jesus Cristo é o Salvador de todos aqueles que creem. Pode crer no Ocidente ou pode crer no Oriente, pode crer novo ou pode crer velho, pode ser rico ou pode ser pobre, pode ser de boa reputação entre os homens ou pode ser de péssima reputação. Jesus é o Salvador dos homens. Lá na cruz do Calvário ele mostrou isso quando um ladrão pediu para que ele se lembrasse dele quando entrasse no seu reino, e Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse é o nosso Salvador. É a respeito dele que nós vamos falar durante todo este livro. É a respeito dele que nós falamos e cantamos nessa noite. Nós não combinamos com a equipe de louvor, mas os hinos todos que eles cantaram falaram sobre Jesus. Esse é o assunto nosso. Esse é o principal assunto da igreja. A genealogia de Jesus tem como centro Jesus, o Rei, o Profeta, o Messias Salvador. Salvador de um povo caído. Um povo que se mostra caído, inclusive na própria genealogia de Jesus. Por isso que eu posso confiar na graça salvadora do meu Senhor Jesus, porque Ele é um representante legítimo meu. E quando Ele subiu naquela cruz, Ele subiu em nome da sua genealogia, mas subiu também em nome da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja, da nossa genealogia. Por isso eu posso confiar minha vida inteiramente a Jesus. Por isso todos aqueles que ouvirem esta mensagem e crerem em Jesus Cristo podem verdadeiramente ser salvos por meio da obra dele. Vamos ficar em pé. Nós vamos agradecer ao Senhor por isso e pedir que Ele nos ajude a lembrar desta obra bendita que Ele realizou, e que o Senhor nos abençoe nestes meses que vamos estudar o livro de Mateus, para que a gente possa aprender e crescer com este Evangelho do Senhor para as nossas vidas. Bendito Deus, nós te agradecemos, Pai, pela bênção de podermos ter a Tua Palavra, que nos remete a histórias tão extraordinárias, tão importantes, a histórias, ó Deus, que mostram o quanto nós homens somos pecadores e carecemos da graça e da misericórdia do Senhor. Histórias que mostram que o Senhor Jesus era um representante legítimo nosso, vindo, ó Deus, de uma linhagem de homens imperfeitos, mas Ele é a nossa perfeição. Vindo de uma linhagem de homens pecadores, mas Ele é o santo e justo do Senhor. Vindo de uma linhagem de homens perdidos, mas Ele é o nosso Salvador, Redentor, o nosso resgatador. Vindo de uma linhagem, ó Deus, que mostra claramente qual a realidade de nós, homens, carentes de salvação. E para esta linhagem, Ele é o Redentor. Ó Deus, talvez chegamos aqui hoje assim também, desorientados, perdidos, mas nós pedimos ao Senhor que assim como essa linhagem toda apontou para o Redentor, que tudo o que nós ouvimos nesta noite nos faça lançar o coração completamente em Jesus, confiado de que Ele é o grande Redentor e Salvador nosso.
verdadeiramente rei, verdadeiramente profeta, verdadeiramente filho do Senhor. E que assim, ó Deus, nós entendamos que a nossa luta aqui não é para adquirir méritos, mas a nossa luta aqui é para confiar, acreditar, entregar completamente o nosso coração sempre, em todas as horas, a Jesus, sabendo que Ele é a nossa suficiência, Ele é quem nos traz a paz, Ele é a nossa garantia de futuro. Que assim, ó Deus, cada um de nós saiamos daqui assegurados pela fé em Cristo Jesus, a respeito da salvação e da vida eterna, por meio do Teu Filho, que nos redimiu e que nos salvou. Obrigado, a Deus, pela mensagem do Evangelho, que tão profundamente mostra aos nossos corações a ação do Senhor ao longo da história. Que nós não duvidemos, ó Deus, do poder do Senhor de agir soberana e sobrenaturalmente sobre a história de cada um de nós, mas que nós tenhamos, ó Deus, a certeza de que o Senhor está no controle. Tira de nós, ó Deus, a jactância, o orgulho de achar que o nosso nome, sobrenome, sangue, classe social, denominacionalismo são, ó Deus, garantias de salvação. Nos ajude a lembrar, ó Deus, que a salvação, ela só é obtida por meio do Teu Filho Jesus. E que assim ninguém saia daqui iludido ou enganado, mas todos saiam daqui sabendo, conscientes de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Senhor se não for por meio dele. E que diante disso todo joelho se dobre e confesse que Jesus Cristo é o Senhor. É a oração que fazemos nesta noite, no nome do Teu Filho amado Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém.